Olá, minhas queridas. Hoje vocês vão estar vendo, né, ouvindo os desafios que foram propostos às irmãs. Então, elas vão estar apresentando esse desafio. Eu vou estar orando e vou explicar um pouquinho o que foi esse desafio, o que cada uma ia estar cumprindo. Vamos orar. Senhor, grandioso Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Ó Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo que temos feito, Pai, que não é do teu agrado. Que o Senhor venha, Pai, a estar nos moldando, nos direcionando conforme a tua palavra. Obrigada, Senhor, por cada irmã que aceitou a fazer esse desafio, porque, Pai, nós somos, Senhor, vasos do Senhor. E quando nos colocamos à disposição, o Senhor fala através das nossas vidas. E eu sei que o Senhor irá falar também, meu Pai, assim como ensinar-nos, através da vida de cada irmã que está cumprindo esse desafio. Ó Deus, que cada irmã que vai estar assistindo, ouvindo, elas venham também, meu Pai, estar aprendendo e também, Senhor, podendo, Senhor, comentar o que elas compreendem, Senhor, o que elas compreenderam desse desafio e o que elas podem também agregar, Senhor, com os seus comentários. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pelas nossas vidas, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar, Pai, reunidas em Teu nome fazendo a Tua obra. Esta é a nossa oração e eu te rendo graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meninas, foi proposto o desafio para que cada dupla representasse um país e que elas estivessem usando suas criatividades, onde elas estariam cumprindo o ID, que está lá no livro, no Evangelho de Mateus 28, a partir do 19 e 20. Então elas estariam montando, né, apresentando uma forma de falar sobre o ID de Jesus. Então elas usaram criatividades, como evangelizar, como fazer com que o evangelho chegasse a outras nações. Então estejam assistindo para que vocês vejam que o evangelho do Senhor, né, a gente fazer o ID, não tem bicho de sete cabeças. Muitas vezes até com um simples gesto, com um testemunho, nós podemos também estar cumprindo esse ID. Então, vamos estar atentas para estar assistindo cada vídeo. Que Deus esteja falando conosco. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém como tu, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como tu. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sou a missionária Isa Márcia. Eu sou a missionária Joana. Estamos aqui em Moçambique para cumprir o ID do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que nos concede, né? Nós às vezes temia, né, Isa, de vir, mas quando Deus manda, Ele garante, né? Então, aqui em Moçambique, sua cultura é muito rica e uma história de vida muito sofrida, né? Em Moçambique, é um país muito pobre, um país castigado por ciclone, onde houve guerra, houve muitas destruições, né? E a doença também atinge muito a população, né? Isso é muita peste, muita tragédia, né? A AIDS, ela aqui atinge mais de 15% da população, sendo jovens, adultos, né? Crianças são atingidos pelo HIV. E isso aqui eu fiquei interessante, eu estava pesquisando, o Brasil, eles colocou um posto lá para fazer medicamento para que ajudar esse povo, o governo brasileiro. Então, assim, muito interessante, né? Que eles precisam muito de medicamento, a dificuldade lá é muito grande, né? Mas com tudo isso, é um povo alegre.
Um povo que tem prazer em servir ao Senhor, né, Isa? Muita alegria. A principal religião aqui é o cristianismo. Mas eles louvam com muita alegria, eles louvam com seu corpo, alma e espírito. Né? É muita alegria. Eu fico olhando, Isa, muitas vezes eu me lembro, a gente no Brasil, a gente louvando ao Senhor, começar por mim. Já me vi muito nessa situação de louvar desanimada, né? Como a gente vai cantar? Vivo feliz, pois sou de Jesus. Que felicidade é essa? Que felicidade é essa? Sem nenhuma felicidade. E aqui nós temos tudo, nós temos casa, temos alimento, temos liberdade, temos paz. E não louvamos a Deus com essa alegria como esse povo louvam. Eles louvam com muita alegria. E você vê no rosto deles, o semblante deles. A alegria do Senhor é nossa força. É a nossa força. E a gente vê isso na vida dele. Que nós, brasileiros, possamos verdadeiramente seguir esse exemplo desse povo tão sofrido, tão humilde, que vivem na miséria. Mas na hora de louvar o Senhor, eles louvam com toda a alegria, dando o melhor deles. Quem olha para eles não imagina que eles passam tanta tristeza, né? Tanta tragédia. Sua cultura, eu até anotei aqui, né? Sua cultura abrange um nível internacional no campo de arquitetura, pintura, música, né? Dança, esporte. Então, assim, é um campo que abrange muitas coisas e vive tão na miséria, né? Que coisa séria, né? Parece até mentira uma situação dessa. Então, aproveitando isso, onde eles têm tanta cultura, dança, esporte, nós aproveitamos para fazer, né, o nosso plano de evangelização que nossa missionária Isa irá apresentar. Aleluia, né? Parece um paradoxo. Com tanta tristeza, um país devastado por ciclones. Em 2019 teve lá na cidade de Beira, né? 2 ciclones terríveis que arrasou com a cidade, mas eles estão felizes. Eles cantam com alegria. E pensando nisso, nós oramos ao Senhor e o Senhor colocou no nosso coração, nosso plano de evangelização, utilizar o que eles gostam de fazer. Verdade. Que é a música, a dança, a pintura, eles também gostam muito de artes. E o que é que pensamos fazer? Oficinas, né? Criamos, com a ajuda de alguns missionários aqui da terra, os missionários autóctones, e nós conseguimos chamar, né, os irmãos aqui a nos ajudar. E nós, nós tivemos oficinas de dança, oficina de música. E aí podemos abranger o quê? Crianças, adultos, jovens, idosos, que os idosos aqui parece que são do tempo como Matusalém, né? O homem mais velho da Bíblia. Então eles realmente têm força, têm vigor. Então nós utilizamos disso, essa estratégia que o Senhor colocou no nosso coração para poder fazer esse plano de evangelização. E foi uma bênção, né, gente? Foi uma bênção. Precisa ver a alegria deles em estar participando de algo que eles gostam. Né? Nós saíamos, fazíamos tipo uma triagem, porque a gente precisa, né, pegar uma amizade, conquistar eles. É um trabalho que o Senhor tem nos orientado, e aí eles vão pegando confiança, e aí a gente veio com essas oficinas, e eles puderam participar. E ali nós enviamos, colocamos, ensinamos a palavra do Senhor, ali naquele momento. Era um trabalho feito, uma palavra do Senhor ali sendo ministrada, uma sementinha sendo plantada. E aí o Senhor nos abençoou e nos guardou. E nós ensinamos a eles ali a arte da dança, da música, do louvor, ensinamos louvores a ele, porque aqui é o português. A língua principal aqui, o idioma, é o português. Então fica mais fácil para a gente. Né? E nós ensinamos vários louvores. Sem falar, né, Isa, que fomos muito bem recebidas, né? Muito acolhidas, é um povo muito acolhedor. Muito acolhedor. A gente se sente assim em casa, porque eles realmente, nos recebem com um sorriso nos lábios e nos olhos também, independente da situação. Né, João? É verdade. Então, assim, o Brasil nos aguarde, mas eu acho que eu vou ficar pela aqui, viu, meu irmão? Louvado seja Deus, né? Muito bom. Amém. E
passando isso, como eu falei, né, que nós ensinamos a palavra tal, o ID do Senhor diz isso também. A irmã Joana vai ler o texto, é Mateus 28, né, 19 e 20, que é a grande comissão. Pois é, que diz Depois vamos assim. falar. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Aleluia, aleluia. Pensando nesse texto, que é a grande comissão, né, que Jesus deixou para nós, interessante que em Mateus é falado dessa forma. Em Marcos, só abrange ide pregar o evangelho a toda criatura, uma parte, né? Uma parte do versículo. E já em Lucas, diz que temos que fazer isso também, mas que ficasse aguardando ser revestido do poder de Deus. E quem é esse poder? É o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Jesus, quando ele fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo ainda não estava ali. Estava com Jesus, mas ainda não tinha sido liberado para os discípulos, né? Para os que creram em Jesus. Mas Jesus já deixou aquilo ali, como que teoricamente, e nós vemos o Espírito Santo lá em Atos, acontecer em Atos, quando ele desce e aí dá poder. Então, quando Jesus diz, todo poder me é dado, é o poder de Deus e que ele ia repassar para nós, mas no tempo certo. E nós só podemos fazer o ID de Jesus quando nós temos esse poder, que é o Espírito Santo morando conosco, em nosso coração. Então, o ID de Jesus é através do poder de Deus. E ele diz o quê? Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus nos ensinou e nós também passamos isso para as pessoas em todo o mundo. Os missionários, todo mundo tem missionário para levar a palavra do Senhor. Amém. Ensinando a guardar. Por que guardar? Porque nós vamos precisar disso, meus irmãos. É verdade. Porque os tempos são maus. E no momento que nós não temos essa certeza, podemos fraquejar. Então podemos estar sustentados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Com esta palavra, nós vamos aqui agora passar algumas fotos, mostrar para vocês um pouco do trabalho de Moçambique. Deus continue nos abençoando e logo mais voltamos para finalizar. Andei, não vi nada, girei, não vi nada, procurei, não vi nada, não há ninguém como Jesus, 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 não há ninguém como Jesus. 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 Andei, não vi nada. Girei, não vi nada. Procurei, não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Andei, não vi nada. Girei, não vi nada. Eu procurei, não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, vimos aí algumas fotos, resultado do trabalho que foi feito. E tem muito mais a fazer, né? Porque senão o tempo não dá. Mas queremos agradecer e falar aí no Brasil que continue orando por nós, intercedendo mesmo, que é o principal é a oração. Continue orando. Tem muita luta, né, Continue irmã? muita luta. Mas o precisa Senhor aparecer, é a nossa vitória. Amém. Então Para a pronto, glória de vamos Deus. avante. É verdade. Então continue orando, meus irmãos, intercedendo, que precisamos muito
Não só nós aqui, mas os missionários espalhados por esse E mundo. contribuir também, né? Nós viemos, estamos aqui, vocês estão aí também, são missionários, vocês estão orando e contribuindo, porque precisamos. Eu mesmo louvo a Deus pela vida da nossa irmã Jaciara aí no Brasil. Muito obrigada, minha irmã. Sua oferta tem sido muito bem-vinda. Eu fui adotada por ela. Adote um missionário. Vocês não sabem como é maravilhoso. Nós carecemos dessas ofertas. E a irmã Jaciara, que Deus continue suprindo suas necessidades no seu lar, porque essa oferta, minha irmã, é muito bem-vinda para a nossa estadia aqui, para suprir as nossas necessidades. Amém. Viu? Que Deus continue abençoando vocês e o trabalho continua, o trabalho não para, um trabalho árduo, mas é para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Irmã Isa, vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque estamos aqui, Senhor, nesse país tão distante. Um país, meu Pai, que necessita de ti, do teu amor, da tua misericórdia, Pai. E o Senhor nos enviou aqui, nós viemos, meu Deus, para cumprir o teu ID, de pregar o evangelho a toda criatura, meu Pai. E nós vimos aqui, Senhor, a tua glória. Muito obrigado, Senhor, por cada família que já entregou as suas vidas ao Senhor e que estão, meu Pai, fazendo também a tua vontade, meu Pai. Continua abençoando cada uma dessas famílias carentes, Pai, necessitadas, mas que serve ao Senhor com alegria, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. É por isso que a tua palavra diz, meu Pai, que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Nós vemos aqui, Senhor, esse povo tão pobre, tão humilde e tão alegre em te servir, meu Pai. Continua abençoando, servindo, suprindo as necessidades de cada um deles, meu Pai. Continua abençoando também, meu Deus, todos os missionários aqui neste local. Amém. Os que estão, meu Deus, lá no país, na Igreja Batista Monte Jerezim, segurando a corda, meu Deus, para que possamos estar aqui fazendo a tua vontade, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Continua conosco e abençoando todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus irmãos, Beijos, beijos, saudades. Breve nos viu? veremos, Saudades. viu? Breve nos veremos. Deus abençoe. Tchau, amém. Antes de começar o desafio, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada irmã que participou deste desafio, Senhor. Nos auxilie, meu Deus, a cumprir o teu chamado. Perdão, Senhor, pelo aquilo que não temos feito. Faça a tua vontade. Ministre ao coração de cada uma. Use cada desafio para falar aquilo que o Senhor quer. Que a tua palavra alcance plenamente os nossos corações. Que o teu agir, o teu mover seja nesse ministério. Direciona a cada dia a tua vontade. E que nós possamos nos saciar, nos alimentar e crescer. E que esse ministério seja instrumento do Senhor na vida de cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Boa tarde. Hoje estamos mais uma vez juntas, eu e a minha irmã, amada Lidiane. Ela vai gravar um vídeo e eu também vou gravar um vídeo sobre o capítulo 28 de Mateus, do versículo 19 e 20, onde diz o seguinte: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, o que foi que eu adquiri de conhecimento com esse estudo? Que ele manda a gente guardar os mandamentos dele. Se a gente guardar os mandamentos dele, ele está conosco até a volta dele, entendeu? Então a gente tem que guardar de coração os mandamentos de Deus e ler muito as escrituras sagradas, está sempre adquirindo conhecimento através das escrituras, conforme os ensinamentos bíblicos, as doutrinas, tudo que é da vontade de Deus que podemos estar fazendo para que no juízo final, onde vai acontecer a consumação dos séculos, até a volta de Cristo, ele poder nos levar à vida celestial. Então o que eu entendi foi isso, que Deus nos capacita, Deus está conosco, Deus nos ajuda, Deus nos protege, Deus nos dá livramento, Deus nos guia. Então o capítulo 28 diz isso.
Portanto, ide e ensinai. Se ele deu a capacitação para a gente aprender, a gente pode ensinar para as outras pessoas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós fizemos um estudo, pesquisamos um pouco sobre o país da Quênia, que é um país de pobreza, um país quente, um país que tem muitos habitantes, porém não tem muito ouvido a palavra de Deus, mas também eles não negam a vontade de ouvir a palavra de Deus. Eles estão sempre aptos a ouvir a palavra de Deus. Então nós estudamos um pouco, eu e a minha amada irmã Lidiane, onde a gente vai encaminhar esse vídeo para as irmãs estarem vendo sobre o Quênia, que é um país da África do Sul, banhado pelo Oceano Índico. Lá tem 6 igrejas, uma é feita de madeira e outra matéria-prima lá, e as outras são feitas na areia, no chão, com a árvore, embaixo da árvore. Faz aquela reunião e cultua a Deus ali embaixo da árvore. Então, o que eu aprendi foi isso, que Deus está conosco até a consumação do século, desde quando você entrega seu coração a Jesus. E devemos orar, na época de missões, devemos estar sempre orando, mesmo que não esteja na época, buscando de Deus a bênção para que a gente possa estar ofertando sempre nas missões, que o alvo seja atingido. Então, eu agradeço a Deus por estar participando desse desafio, que Deus nos abençoe e nos capacite para poder estar sempre participando desses estudos, que é muito bom e gratificante. Que Deus nos abençoe. Amém. Missões é um assunto muito sério e para falar de missões precisamos conhecer o país ao qual pretendemos fazer a missão. É necessário conhecer sua cultura, sua língua e tudo o que pudermos sobre este país. Por isso eu vou acrescentar no conhecimento sobre o país. A Quênia, que tem como capital Nairobi, 2 línguas principais, o Swahili e o inglês. Religião, disse que 82% dos povos declaram-se cristãos, sendo que desses 82%, 47% são protestantes, 23% católicos, 12% outro tipo de cristianismo, 11% muçulmano, 10% de religiões tribais, que são várias tribos que têm distante da capital, e outros 2% se declaram de outras religiões. Bom, há um porém nesses 82% que são os que declaram cristãos. Aí, como eu falei, 47% protestante. A gente poderia dizer, nossa, uau! Grande parte desse país já é protestante? Sim, de fato eles se declaram protestantes. Mas nas minhas pesquisas, e eu vi trabalhos missionários, o pastor falando também, que inclusive ele mora hoje lá e construiu uma igreja e fala sobre missões na Quênia, né? Por que ele está lá? Porque embora muitos se declarem protestantes e até escutem louvores, mas falta o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra, né? Então, a Quênia é um país carente, necessitado de pessoas para ir pregar, para ir discipular até mesmo aqueles que aceitaram Jesus e também muitos que ainda não conhecem, né? Então, a comida de lá na capital é comida diferenciada, tem peixe, é possível encontrar peixe, é possível encontrar carne, né, pão, usam muito milho e várias comidas, como a gente come aqui, melancia, né? Mas existe nos lugares distantes, né, da capital, várias tribos em que a situação é bem precária. E até na própria capital existem favelas também, mas as condições que esses povos que vivem distante da capital vivem são condições super precárias. São tribos que vivem neste local e cada tribo tem o seu dialeto. Além desses que eu falei, né, cada tribo fala um dialeto diferente. Cada tribo serve a um Deus diferente, tem uma cultura diferente.
cada tribo tem um modo de vida e é comum também essas tribos brigarem entre si. Então, a Quênia é um campo aberto para missões. E sem contar que eles passam muita necessidade, essas pessoas que vivem nessa tribo, é uma realidade surreal, né? Falta água, tem locais que tem momentos de seca, onde tem seca, e pessoas morrendo de sede, pessoas morrendo de fome. Então a necessidade lá de cavar muitos trabalhos evangelísticos, alguns, né, não muitos na realidade, cavando poços artesanal, também já teve trabalho levando caminhão-pipa, e o desespero deles por água, né, era tão grande que o pastor estava falando que eles não conseguiram se conter diante da água e teve que levar o caminhão-pipa a distância, alguns quilômetros, para poder pegar água e dar a cada um deles, porque quando eles viam água eles queriam dar para os filhos, queriam beber e era aquele alvoroço. Então, coisas que são básicas para a gente, muitas vezes falta lá. É comum. Existem tribos também nômades, tribos que não ficam num lugar fixo, porque ali quando acaba a água, quando acaba o pasto, eles criam gado, vão para outra região. E impressionante, que me chamou muita atenção também, foi que existe muitas das igrejas que estão sendo implantadas lá, não tem nada na igreja, não tem parede, não tem nada. É simplesmente, como a irmã já mencionou, debaixo de uma árvore, ou um conjunto de árvores que faz sombra, né, que o lugar é ensolarado, e ali eles se reúnem. Mas o poder do Espírito Santo é o mais importante, né, está agindo ali. Então, a necessidade da Quênia outra coisa que me chamou muita atenção mesmo, foi que esse pastor falou que quando ele chegou lá para fazer esse trabalho, algumas pessoas, uma tribo chamada Turcana, mandou chamar ele, disse: pastor, vem para cá, vem nos ensinar, porque já havia cristãos protestantes lá, como eu falei, mas eles não conheciam a palavra, eles queriam ser discipulados. E aí eu coloco uma reflexão. Muitas vezes, muitos trabalhos missionários visitam o local, visitam a cidade, faz aquele trabalho evangelístico, né? Apresenta Jesus, fala sobre o arrependimento, fala sobre confessar a Cristo e depois vai embora. E aí? Muitas vezes essas pessoas nem vão para a igreja que elas são encaminhadas. Ou às vezes vão uma ou duas vezes e não vão mais. E aí eu já vi muitas pessoas dizendo: fomos no interior tal, fomos em tal lugar e ganhamos 7.000 almas para Cristo. Mas será que foram 7.000 almas, 3.000 almas para Cristo? Se o número de pessoas que está sendo falado realmente tivesse sido ganhadas para Cristo, 1.000 almas para Cristo, eu acredito que a realidade desses interiores, dessas cidades já seriam outras. Então, a grande maioria dessas pessoas que aceitaram Jesus, elas não se converteram verdadeiramente. Então, não podemos sair por aí, porque muitas vezes é isso que eu vejo, esse trabalho evangelístico, dando glória a Deus, aleluia, mas aquelas pessoas verdadeiramente não se converteram. Aquilo ali só são números, mas a realidade mostra outra coisa, é diferente. Então, a mesma coisa aconteceu nessa tribo, só que dessa parte, uma parte se converteu. E aí eu chamo a atenção para o discipulado. É necessário o evangelismo e a continuidade do discipulado. E a seriedade que esses irmãos levam também, quando eles se convertem, quando eles recebem Jesus no seu coração, é tão grande que muitas vezes precisamos aprender um pouco com eles. Eu também vi
no vídeo que eu assisti, o pastor ele falava que os irmãos eles tinham um valor muito alto em dólares de oferta. E era uma tribo pobre, onde algumas pessoas trabalhavam, davam sua oferta com sacrifício, e eles estavam juntando a oferta, simplesmente, eu não lembro, mas foi um valor alto em dólares, e não sabiam o que fazer com a oferta. Olha aí a falta do discipulado. Eles disseram, pastor, a gente sabe que tem que ofertar, mas a gente não sabe para que fazer com a oferta. Então daí a gente vê o temor que eles têm a Deus, a reverência, porque a obediência, eles sabiam que tinham que ofertar, eles ofertavam de coração, faziam com alegria, não sabiam o que fazer com a oferta. E muitas vezes nós não temos esse mesmo coração. E quando o pastor chegou lá, o pastor ensinou como é que utilizava as ofertas e juntou mais dinheiro para poder construir uma igreja. Então lá tem poucas igrejas realmente construídas, templos construídos, né? E muitos ainda se reúnem em árvores, embaixo de árvore. Então, assim, a estratégia de evangelismo para estes lugares, primeiramente, além de... É um trabalho muito sério, né? Porque às vezes a gente idealiza missões, mas primeiro você precisa se preparar. Primeiro nós precisamos se preparar. Ah, mas eu não tenho um chamado. Todos nós temos o chamado, né? É o texto que a Ilza pediu que a gente falasse, que é Mateus 28, 19 e 20. Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados. Agora precisamos nos preparar, principalmente quando vamos para países diferentes, um país como a Quênia, né? Aprender a falar a língua de lá, o dialeto do local que você vai, ou a língua oficial, entendeu? Se preparar conhecendo a cultura. Acima de tudo, ser cheio do Espírito Santo, buscar Deus, porque a melhor estratégia é você ter de Deus para dar. Vem de Deus, Deus é quem usa. Porque toda estratégia sem Deus produz crentes mortos, produz nada. Então, a maior estratégia, primeiramente, é buscar Deus, é ser cheio de Deus, se encher, se revestir, buscar um relacionamento com Ele para poder derramar, para poder passar, para poder testemunhar na vida do nosso próximo. Então, ali também que eu vi, é um país pacífico, a Quênia, e recebe muitos refugiados de outros países. Então, por receber muitos refugiados, às vezes chegam pessoas, mulheres que os maridos morreram na guerra de outro país, elas fugiram com seus filhos. Então, assim, estratégias como orfanato, como a Casa das Viúvas, que já existe uma lá, que essa igreja está fazendo um trabalho muito bonito. Esse casal, inclusive, convidou quem quisesse tirar suas férias, doar suas férias para o Quênia. Gente, missões não é só se arrumar e colocar a roupa do lugar. Não é só cantar uma música bonita, né? É muito mais do que isso. A missão, ela vem do coração de Deus. Ela nasceu no coração de Deus, ela é algo sério. E muitas vezes nós não queremos doar nem um mês para ir ao Quênia. Eles têm casa, têm um alimento de lar dessa tribo, que é o feijão, o milho, e algo mais que eles recebem dos irmãos que têm ajudado. E muitas vezes nós podemos doar o nosso tempo, mas falta o amor, né? Eu sei que muitas vezes nós realmente não podemos ir, mas existem pessoas que podem, né? A missão, o que eu estou falando hoje é do Quênia, mas a missão, ela também, ela continua, ela é todos os dias, né? No trabalho, na vizinhança. Mas muitas vezes Deus está nos chamando para o interior, principalmente interiores de pessoas necessitadas, países como o Quênia, países necessitados. E nos prendemos
a igreja. Mas o versículo que a Ilza falou aqui, colocou para a gente meditar, vou falar agora. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazer discípulos. Nós vemos países como Quênia clamando por socorro, né? Então, nós podemos ajudar. Estratégia de evangelismo também, principalmente, primeiro começa também com a oração, estudo da Bíblia, né? Doando dinheiro a projetos sérios como esse, que está construindo escolas, está construindo orfanato. Você pode também se doar, sendo professores voluntários, como os missionários de lá nos têm sido, usando o seu talento, usando sua profissão, né, na área de saúde ou em qualquer área, para poder estar. Mas muitas vezes nos acomodamos só com aqui. E a palavra aqui é ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito triste ver a situação da Quênia. Eu vi assim que no norte as mulheres elas são muito perseguidas. Existem grupos de radicais que eles perseguem muçulmanos. As mulheres são perseguidas, elas são capturadas por esses grupos radicais e são tidas como escravas sexuais, e eles dão anticoncepcional a essas mulheres para ter relação constantemente com essas mulheres, sabe, consecutivamente, vários homens, e elas não engravidarem. Só tem direito a engravidar a quem se casa com os comandantes e quem se converte à religião deles. Então isso é muito triste. O país ele vive uma tensão, porque existe, principalmente as questões do norte, que existe essa perseguição. A mulher também que se recusa a vários tipos de perseguição, não só essa dos radicais, mas a mulher que se recusa à poligamia ou a rituais macabros de algumas tribos, elas também são rejeitadas, são perseguidas. Os homens que se recusam a fazer os rituais não são tidos como homens, entendeu? Então, muitas coisas assim, e nós não podemos fechar os olhos, nós temos que abrir os olhos para essa realidade. Temos que pedir a Deus que coloque o clamor dele no nosso coração, o clamor pelas nações, temos que orar, temos que interceder, temos que gemer pelas pessoas, por esse povo que tem sofrido, né? Então aqui fala no 20, né, no versículo 20, finalizando o estudo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ensinando a guardar aquilo que eu tenho mandado. Eu preciso guardar aquilo que Deus tem mandado, para que eu possa ensinar as pessoas a guardar aquilo que Ele tem mandado, né? Então, precisamos desse relacionamento com Deus, porque se eu chegar em um lugar onde eu vou falar de um Deus, as pessoas vão observar o Deus que eu sirvo, o meu comportamento e o meu testemunho. Se eu for ensinar algo, as pessoas vão observar se eu também estou fazendo este algo. E a gente fala muito desse versículo, estou convosco todos os dias até a consumação do século, que Ele está conosco, Ele não nos abandonará. Mas esse versículo também está falando anteriormente de evangelismo. Ele está conosco, o poder dele está conosco, também nos capacitando para evangelizar, para ganhar almas. A autoridade dele está conosco. E uma coisa também que eu achei muito interessante para finalizar foi que nessa tribo dos Turcanas, ele falou que ele servia a um deus Akut. Eles dizem que esse Deus é um Deus que criou as estrelas. Só isso, criou as estrelas e nada mais. Então ele dizia, então vamos nos contar a história de Akut completa.
A CUT não só criou as estrelas, mas ele criou tudo, ele criou o céu, a terra, o mar. E a CUT também teve um filho. O nome dele é Jesus Cristo. Ele deu o seu filho para morrer por nós. E aí ele vai contando e evangelizando a história da salvação. E eles, E aí eles vão se convertendo e vão aceitando Jesus. Então, entender a cultura de um povo é muito importante, né? E usar de sabedoria dessa cultura, sem zombar, né? Sem agredir. Ele utilizou a cultura deles, porque a CUT é o Deus para eles. É Deus que criou o céu e a terra, não importa o nome, mas é o Deus que criou as estrelas. Então, ele completou a história e fizeram com que eles ensinaram a eles, né, sobre Jesus, né, para que eles viessem aceitar, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e se converter. Isso é maravilhoso e isso é bíblico. O apóstolo Paulo, ele fez isso, né? Ele fez isso quando ele chegou para evangelizar, que o povo servia a muitos deuses, e ele falou, eu percebi que vocês adoram muitos deuses, mas está faltando um Deus aqui. E aí ele ia pregando desse Deus, que é o Deus que criou todas as coisas, o céu, a terra e o mar, e ia ganhando almas para Cristo. Então é isso, minhas amadas. Agradeço a oportunidade, foi muito bom fazer esse desafio da Quênia, foi muito impactante, né? Me levou muito a refletir e que Deus possa tocar o coração de cada uma de nós. Amém. Oi, Joyce. Olá, Kari. Tudo bem? Tudo bem. É um enorme prazer estar aqui no seu programa, estar de volta no Brasil com meus irmãos, com esses telespectadores maravilhosos que você tem. Que bom. Satisfação em ter você aqui conosco, tá? Obrigada. Nós vamos fazer algumas perguntas. A dúvida dos nossos telespectadores, dos nossos irmãos. Conta pra gente como é que tem sido ser evangélica na Itália. Bom, quando eu saí daqui do Brasil, alguns anos atrás, eu recebi um choque cultural, né? Porque aqui no Brasil os irmãos são mais calorosos, mas na Itália eles são mais reservados, são mais contidos. Eu tive um pouco de dificuldade no início, mas com o tempo, me acostumando com a cultura deles, acabei me adaptando. Mas ultimamente tem sido muito difícil por causa do coronavírus. A Itália sofreu e ainda sofre com um grande número de mortes e não estamos mais evangelizando nas ruas, estamos em casa, pregando aos próximos, em casa, aos familiares, na verdade. Nós temos uma passagem em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que tem sido seguir essa missão atualmente na Itália? Difícil. Apesar do Evangelho, né, a palavra de Deus, ser bastante conhecida, poucos vivem. E por causa da religiosidade da Igreja Católica, nós somos limitados, os evangélicos. É tanto que a porcentagem de evangélicos na Itália é muito pequena. Quantos por cento? Se não me engano, 0,3%. 0,3%, é isso mesmo, cara. Poucas pessoas. Precisamos de mais missionários corajosos. Precisamos de irmãos que saiam dos seus países e venham para cá para pregar o Evangelho. Fortalecer, né? Exatamente. Porque a religiosidade aqui é muito forte. Conhecem a palavra, sabem que Jesus é o Senhor, mas não vivem por causa da religiosidade, os costumes que são fortes aqui. Essa passagem do capítulo 28, do versículo 19 e 20 de Mateus, o que ela representa para você, Joyce? Ela representa para mim que todos, exatamente todos, devem praticar o ID que Jesus nos ordenou. O que é isso, o ID? Você pregar o amor de Jesus para o seu próximo. Você não precisa sair do Brasil para vir para a Itália.
Não precisa, você prega para seu vizinho, para sua família. Caso no seu coração queira abençoar algum irmão que esteja na Itália, dependendo da obra do Senhor, você pode contribuir com orações, contribuir com algum valor específico para nos manter. Mas enfim, o importante é você praticar o ID do Senhor, né? Passar a mensagem do Senhor, porque o Senhor ele vai voltar, e ele vai voltar quando todos ouvirem a sua mensagem, a sua voz. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham sido edificados, que é o que importa, é o que a gente quer. E não esqueçam de praticar o que o Senhor nos ensinou, que é o amor. Até a próxima semana. Olha, nós estamos. Só Deus para fazer a gente realmente tomar essa decisão. Só isso. Só Ele para nos dar força. Não? Porque aqui na Arábia Saudita, a perseguição mas Deus está conosco. Se Ele mandou, Ele garante. Muitos podem até não entender que o que nós viemos fazer aqui, mas nós temos que vir trazer para esse povo que tem Alá como Deus dele, né? A gente falar que só Jesus Cristo salva, cura e liberta. Como ele diz lá em João 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles precisam saber disso, esse é o nosso papel. eles têm uma fé, né? Você vê que a fé deles aí é uma coisa segura. Mas eles precisam ter a fé em Jesus. Ele deu a vida dele. Ele veio aqui, andou aqui na terra, fez tantos milagres. Nos deu essa graça imerecida. Reconhecer e nós não reconhecer, não pode. O único homem que não pecou e veio ao mundo, né, como homem para mostrar, né, se fez pecador por nós. Como a gente não pode declarar que esse Deus maravilhoso, que deu seu Filho unigênito, para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Yeshua Cristo é Senhor! Yeshua Cristo é Senhor! Yeshua Cristo é Senhor! Jesus Christ is Lord! Jesus Christ is the Lord! Jesus Cristo é o Senhor! Glória a Deus! Olha aí como Deus é. É isso que eu preciso. Amém. Ele esteja, ele está aqui. Amém, amém. E Ele garante, Ele garante. Então, conseguimos com essa vida de ter mais um irmão e cumprir o papel da grande comissão. Essa alma é importante para Amém, amém, amém. É de grande importância. Meu irmão, a sua alma é de grande importância para Jesus. Yeshua Cristo recebeu Maravilhoso. o pecado pelo céu. Deus seja louvado. Amém, glória a Deus Deus. seja louvado pela sua palavra. O irmão compreendeu que só Jesus Cristo salva, cura e liberta. Eu compreendi. Jesus Cristo é o Senhor. Amém, glória a Deus. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele nos ama e Ele te ama também. O vazio que havia em mim não tem mais. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Isso é o que ele faz, ele preenche. Aí eu tenho paz. Amém, Eu amém. tenho Amém, a amém. minha língua diz Yeshua Cristo e é Senhor. Aleluia. Obrigado. Amém. Deus abençoe. É isso que diz Mateus 18. O ide, que Jesus falou, ide por todo mundo e levai, né? É a salvação que vem por Jesus. Essa é a mensagem de Mateus 18. Podem fazer uma E oração. o que acabamos, sim. E o que acabamos de fazer aqui foi realmente isso: obedecer a essa autoridade que o Senhor nos deu, né? De irmos para que todo mundo conheça o Evangelho do Senhor. Então, o que é que nos diz esse versículo? Que nós devemos obedecer para que isso aconteça, né? Para que todo mundo venha conhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós viemos com médicas aqui, porque nós não podíamos vir, mas foi a estratégia que o Senhor nos deu. Né? E aqui é o início, a primeira aula de muitos que nós vamos levar a palavra do Senhor.
sabe de todas as coisas. Então, não deixe de fazer o ID do Senhor. E como é que você pode também alcançar essas vidas? Você pode ir, você pode estar orando, você pode estar contribuindo, mas o principal é ir e fazer discípulos, evangelizar todas as nações, orar por essas vidas que se encontram. Quantos, né? A gente conhece esse irmão aqui agora, que ouviu, mas muitos não têm essa oportunidade. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai orar. Isso. Então, vamos orar para que o evangelho também seja alcançado na vida deles. Então, vamos cumprir o ID do Senhor. Vamos orar. Senhor, grandioso Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor. Ó Deus, te rendemos graça, Pai, porque o Senhor aqui nos trouxe. Muitos têm medo, Pai, de vir aqui, Pai, para esse país, Senhor, porque a gente ouve muita história de irmãos que foram decapitados, irmãos que foram assassinados, porque vieram falar do Senhor. Também, Pai, nós sabemos que tem muitos que têm medo de vir, ou quando vem, Pai, ficam com medo e não praticam aquilo que o Senhor ordenou. Se tornam cidadãos comuns, mas deixam, Pai, de falar do Teu Evangelho. Mas nós aqui tivemos a certeza de que o Senhor estava conosco, porque o Senhor disse que era para a gente vir e pregar a Tua palavra. Obrigado pelas nossas vidas, Senhor, porque nós não tivemos medo. Nós sabemos quem está conosco. E quem está conosco é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que garante, que diz que está conosco todos os dias até a consumação do século. Porque Ele disse quando Ele deu essa ordenança para a grande comissão. Então, Pai, eu quero orar aqui pela vida desse irmão também, que ouviu a nossa conversa, ouviu, Pai, a gente falar da Tua palavra, que ela é viva e eficaz, como o Senhor diz na Sua palavra, que ela é mais penetrante do que faca de dois gumes, e ela realmente conseguiu, Pai, penetrar no coração, Pai, desse Senhor. Então, Pai, eu quero Te agradecer, Deus, por esta vida, porque, Pai, uma alma rendida aos Teus pés, Pai, vale muito, muito para o Senhor. Quanto mais, Senhor, quanto a gente conseguir levar mais da Tua palavra e milhares se render a Ti, Deus. Obrigada por tudo, meu Senhor, uma direção de tudo nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha estar, Senhor, levantando pessoas, Pai, dispostas a fazer o Teu ID, Pai. Não ficar somente salvo, sentado, satisfeito, mas também, assim como eu e Neide, Pai, nos propusemos a vir, Pai, estar longe, distante de nossas famílias, mas viemos fazer o ID, porque nós sabemos e compreendemos o chamado que o Senhor tem para nossas vidas. E sabemos que o Senhor está cuidando dos nossos, lá no nosso país. Obrigada por tudo, meu Deus. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que tem contribuído com a oração, contribuído com suas ofertas, Pai, para que o Seu nome venha a ser glorificado. Porque o sentido real disso tudo é que o Seu nome venha a ser glorificado, que a honra e a glória venha a ser para o Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Esta é a nossa oração e te rendemos graças no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, amadas. Nós estamos aqui, eu e minha companheira de trabalho. Eu me chamo Joquebede e minha parceira Ruth. Nós somos missionárias na Turquia, né? E nós hoje gostaríamos de passar algumas informações para vocês a respeito do trabalho que nós fazemos lá na Turquia. Nós temos tido, assim, dificuldade, porque a Turquia, não sei se os irmãos sabem, é a região do Oriente Médio. E a religião lá é o islamismo. E os habitantes lá é 171 mil habitantes. E é um país que sofre muita perseguição. Em 2019, muitos pastores e líderes tiveram que sair e não foram autorizados a voltar ao país. Vocês vejam, né, como é difícil, né, o trabalho lá. E os cristãos ex-muçulmanos experimentam maior oposição nas zonas rurais da Turquia, na parte onde o trabalho, né, de campo. E as mulheres ex-muçulmanas que são convertidas,
elas são proibidas pelas suas famílias a encontrar com outros cristãos, né? O projeto Portas Abertas apoia, né? Dá um apoio espiritual à Turquia através das orações e em favor das pessoas perseguidas ali. E como nós podemos ajudar, né, essas pessoas perseguidas? Através do projeto Portas Abertas. Fazendo como, amadas? Nós precisamos estar orando, né? Orando, amadas, porque nós sabemos, né, que a oração é a chave de tudo, né? Através da oração nós vamos conseguir. E doando também, né? Doação de objetos. Objetos. Então, como Ruth falou, nós precisamos estar. Eu sei que é difícil, muito difícil. Os batistas brasileiros, né, está ajudando de uma forma mais presente. Mas nós temos a nossa arma que é a oração, né? Oração. A nossa arma é a oração, né? Nosso Deus é um Deus poderoso. A única coisa que Deus pede da gente é a oração. Verdade. A oração. Agora... Também, irmã, o que acontece? Nós temos também, né, que demonstrar amor, interesse pelas pessoas, né, através do nosso comportamento, entendendo a dificuldade deles e tentando ajudar, né? E ver também se eles querem um culto no lar, se eles querem uma oração, né? Conhecer mais as pessoas, né? Primeiro a gente conhece as pessoas, não é logo chegando, Jesus te ama. Esse evangelismo, né, tá meio assim, ultrapassado, né? Nós primeiro temos que conhecer as pessoas, conviver com as pessoas, criar um laço para depois, né, introduzir a palavra de Deus. E nós pensamos, né, como a gente poderia fazer para expandir esse evangelho, né? Então, nós pensamos e nosso projeto é poder abrir um trabalho social. Porque, como as irmãs sabem, o trabalho social é uma estratégia boa, né? Verdade. Através de escolas, né? Um reforço escolar, não é? Verdade, médicos, né? Um posto de saúde. Então, para esses países onde há tanta resistência, né, à pregação do evangelho, essas proibições, nós precisamos ter estratégias e enviar, né, outros missionários missionários que sejam profissionais da saúde, de futebol, como nós temos em alguns lugares assim. Então, a nossa sugestão, né, o nosso projeto para podermos falar de Jesus ali naquele país, um país muito difícil o evangelho, muito difícil mesmo, e nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso porque, como nos diz a palavra de Deus, né? Ide por todo mundo, né? E pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E fazer discípulos, né? Precisamos fazer discípulos. E como é que nós podemos fazer discípulos? Como a minha parceira aqui, Ruth, falou. Que nós devemos estar perguntando às pessoas, né? Se quer fazer um culto, se quer que ore, né? Muitas vezes até fazer um culto assim, às vezes é mais difícil, né? Mas uma oração, né? Onde você estiver, você pode fazer a oração. A oração é uma coisa que não é uma coisa que seja difícil de fazer, não é? As irmãs sabem disso, não é difícil. A gente pode orar em qualquer lugar. Sim. Pode orar em qualquer lugar. Então, o ID de Jesus, né? Ele não nos deixa, né, de maneira nenhuma ficarmos inertes, né? Porque o ID de Jesus é uma ordenança de Jesus, né? Jesus deixou essa ordenança que nós fôssemos pregar o evangelho e fazer discípulo, não é? Não é só você pregar o evangelho. Você prega o evangelho e não faz discípulo. E aí? Quem é que vai continuar o trabalho, não é?
Para continuar o trabalho, tem que ser alguém que siga os seus passos, né? Verdade. Como os discípulos de Jesus, né? Jesus disse aquilo para os discípulos dele. E depois que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele subiu aos céus, os discípulos fizeram isso. No caso de Pedro, né? De João, foram apóstolos, discípulos que continuaram o trabalho. Mas por que eles continuaram? Porque eles tiveram orientação de Jesus, né? Eles receberam muita orientação, não é isso? Verdade. Quer falar alguma coisa? Fale alguma coisa, minha parceira, que só eu que estou falando. Não, como vocês estão vendo, né? A irmã Joquebede já falou, né? Já explicou tudo. E o que é mais interessante, que eu acho que o ID de Jesus, ele se estende, né? É para todos. E não existe isso de, eu não vou pregar, eu não sei pregar. Não. Deus, na hora certa, vai nos dar uma estratégia diante o lugar, diante tudo, né? A pessoa que você vai evangelizar. E com certeza, Deus vai te dar a palavra, você vai falar de Jesus. Porque quando Ele manda, Ele garante, né? E que possamos fazer isso com alegria, com fé, né? E esperança. Porque o mais importante de tudo, né, é que vidas se rendam aos pés de Jesus. E nós somos os instrumentos, né, que Deus quer usar em prol de vidas. Amém. Nós agora vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor essa oportunidade que nos foi dada para poder passar algumas informações bem resumidas, né, a respeito do trabalho na Turquia. E nosso desejo é que as irmãs continuem orando por esses países, não só pela Turquia, mas por todos os países, né, que ainda enfrentam essa resistência, né, essa proibição ao Evangelho, não é? Deus é Senhor. Sim. Deus santo, Deus amado, Deus bondoso, Deus querido, todo-poderoso. Deus, nós te louvamos, meu Deus, por esta rica oportunidade, Deus, de estarmos aqui, Deus, falando um pouco, Deus, sobre a Turquia. Deus, eu te louvo, Senhor, pela vida da minha parceira, Joquebede. E, Deus, agradecer, Deus, também pela vida de Arilza, Deus, que o Senhor tem usado ela, Deus, para nos dar, meu Deus, essa oportunidade, meu Deus, de estarmos juntas. Amém, Jesus. Estudando, Deus, aprendendo mais do Senhor, da Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Pai, que possamos ser obedientes, Deus, ao Teu ID, Jesus. Que possamos falar de Ti por onde nós passarmos. Que possamos ser luz. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoa, Deus, os missionários, Deus, não só os que vivem na Turquia, mas em toda parte do mundo. Oh, Pai, o Senhor sabe, Deus, como eles precisam de Ti, Deus. Vem suprir as necessidades, Deus, em todas as áreas. Espiritual, emocional, financeira, Deus, em nome de Jesus. Deus, e aquele dia, Deus, que eles estiverem tristes, alegra, Senhor, o coração deles, Deus. Amém. Que não falte fé, que não falte alegria, Deus. Ou, Senhor, que eles sintam alegria, Deus, em saber, meu Deus, que vidas vão ser salvas através da vida deles, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Estamos aqui para falar um pouquinho a respeito de missões mundiais. E a campanha deste ano é Viva o Poder de Transformar, que tem a divisa que está em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós vamos falar a respeito do continente europeu, que possui 46 países, vários locais a serem evangelizados. Nossa repórter Rejane Alves, que está lá na Europa, vai falar a respeito do trabalho missionário desenvolvido em alguns países. É com você, Rejane. Aqui é Rejane Alves, falando diretamente da Europa. Aqui está fazendo muito frio, muito frio, muito frio. E estou aqui na Torre Eiffel, no outro extremo. Temos o Coliseu de Roma e aqui o Camp Nou, que é o campo de futebol do Barcelona, na Espanha.
levar a palavra de Deus, levar essa palavra a outros povos, a outras nações, né? Então, hoje nós temos 85 países e mais de 2.000 missionários justamente trabalhando em vários desses continentes, nos 5 continentes, né? Alguns dos nossos missionários estão em alguns lugares da Europa, alguns países da Europa. Aqui eu vou citar alguns aqui, que são Polônia, Ucrânia, Portugal, Suíça, Espanha, Itália, Letônia, França, entre outros. Mas o que a gente pode perceber, o que eu pude perceber a ler algumas coisas referentes a missões nesses países, foi justamente a falta de missionários, de pessoas para trabalhar. São poucas as igrejas que ainda têm, né, abertas, e muita evasão de pessoas, né? As pessoas estão muito ligadas às tradições, muito ligadas à tradição católica, outros a novas tradições como as muçulmanas que estão chegando e tomando alguns lugares, né? Então, isso são algumas das dificuldades que aí se encontram, e principalmente o apoio financeiro, porque eles não têm esse apoio financeiro no sentido de dízimos, né? As igrejas elas não são sustentadas pelos seus países, e sim pela comissão, né? Então, assim, eles têm essa escassez de pessoas, de trabalhos, né? De levar essa palavra, e principalmente de pessoas, né? Eu acho que nós, como servos de Deus, devemos ficar pensando nesse ide de Jesus, de falar de Jesus, porque a palavra de Mateus 18, né, 19 e 20, é ir de fazer discípulos, fazer de todas as nações, de todas as partes, né, não só na nossa casa, na nossa família, mas em outros lugares do mundo que necessitam realmente de ouvir essa palavra de Deus. Que nós possamos não só orar, não só interceder, mas ser usados por Deus como missionários em outros lugares do mundo. Aquele que Deus for levantar e chamar. Né? Então, que a gente tenha nesse propósito de oração, para falar de Jesus, para orar por missões, para enviar missionários, né? Pessoas que sejam levadas a falar de Jesus nesses outros países, ao redor do mundo. Tem muitos países, muitas igrejas sendo perseguidas, sendo fechadas, em alguns locais, né? Em alguns desses países da Europa que são difíceis, porque estão tendo guerras, estão tendo muitas dificuldades lá, e as nações se fecham para o Evangelho, né? E algumas famílias precisam até fugir dos seus locais de origem para outros locais por conta disso. Então, que nós possamos estar orando, intercedendo, glorificando o nome do Senhor e levando pessoas a realmente conhecer essa palavra. Amém? Então, vai aí de volta para a nossa irmã, a nossa irmã Jaciara. É com você. Muito obrigado, Rejane. Como vocês viram, a Europa existem vários desafios a serem quebrados pelos missionários, porque lá existe um liberalismo teológico, um esfriamento espiritual. Algumas igrejas foram queimadas em alguns países da Europa. Existe o imperialismo do catolicismo, existe o desafio de estar evangelizando muçulmanos. Então, são várias razões das quais nós temos que continuar orando pela Europa. Mas também temos notícias boas a respeito, por exemplo, do pastor Fábio Pisa e sua esposa, que desenvolveu um excelente trabalho na região da Itália. Ali na estação de Roma, ele desenvolveu um excelente trabalho missionário. Ele preencheu 100 bolsas com agasalhos, alimentos e máscaras. E ali ele foi e distribuiu para os refugiados e para os moradores de rua, desenvolvendo também um trabalho evangélico naquela região. Foi muito importante, porque estava em meia pandemia, ele estava sem poder sair para praticar o ID. Mas quando teve a oportunidade, ele foi, como está lá em Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que nós possamos estar praticando ID. E uma coisa que eu aprendi que é bem interessante, que na tradução desse versículo não é ide, é indo. Então, ou seja, onde você estiver indo, quer na sua rua,
na sua escola, no seu trabalho, que você esteja praticando e ensinando as pessoas a respeito do amor de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Amém. E aí, o que vocês acharam? O que foi que vocês compreenderam com esses vídeos aqui apresentados? Corre lá no grupo, faça seu comentário, diga o que você achou de cada dupla, o que vocês poderiam acrescentar em cada dupla, cada trabalho feito por cada dupla. E também o que vocês podem acrescentar a nível da palavra, desse versículo que se encontra lá no Evangelho de Mateus 28, o 19 e o 20. O que é que vocês podem acrescentar? Então, eu deixo a pergunta também para que você responda. Será que somente podemos fazer esse ID saindo do nosso país? Ou podemos cumprir esse ID aqui, no nosso local, onde a gente está, na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso trabalho, na própria igreja? Comentem o que é que vocês podem acrescentar com esse trabalho. Eu vou estar agora orando, agradecendo ao Senhor. E também queria pedir, que aquelas que ainda não aceitaram participar do desafio proposto, que se deem essa oportunidade de poder estar realmente trabalhando, fazendo os desafios, porque tudo é com a direção do Senhor. E eu tenho certeza que é crescimento espiritual, é também momento de comunhão. Eu quero também propor às irmãs, que vocês vão responder lá no grupo, se vocês aceitam esse desafio de a gente fazer diariamente um momento de oração. Como será esse momento de oração? Você poderá gravar um áudio, poderá escrever, ou até mesmo aquelas que ousam mais, gravar um vídeo, fazendo um momento de oração. Nós estamos passando por momentos muito difíceis, a situação está ficando cada vez mais complicada, e nós, servas do Senhor, temos essa certeza de que Deus está conosco. Então nós não vamos nos desesperar. E precisamos passar essa confiança que nós temos, essa fé que nós temos, para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles irmãos nossos que também se encontram com medo, se encontram depressivos, atemorizados, que a gente possa estar passando para eles que é preciso orar sem cessar, que é preciso estarmos confiantes no Deus que nós cremos, que sabe de todas as coisas, pode de todas as coisas, e Ele mesmo sabe o dia que tudo isso chegará ao fim. Então, se você aceita participar desse desafio de oração, você vai dar sua resposta lá no grupo. Obrigado pelo momento que você teve para estar assistindo o trabalho que foi feito e que Deus continue abençoando cada uma. Vamos estar orando e eu quero também deixar essa oportunidade para dizer que dia 9 contamos com a presença de todas. Convidem mulheres, que será muito edificante. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por mais este trabalho que o Senhor nos permitiu cumprir. Ó Deus, eu quero te agradecer, Pai, por cada vida, Senhor, que se dispôs a fazer esse trabalho. Obrigada por cada irmã, Senhor, que parou um tempo para estar vendo esse vídeo, Senhor, para estar vendo, Senhor, o trabalho que foi feito, Pai, com a tua direção. Que o Senhor venha estar, Pai, contemplando os desejos dos nossos corações, que a gente possa estar com nossos corações em Ti, Deus. Sabendo que tudo isso que está acontecendo, Senhor, está no Teu controle e que o Senhor, no Teu tempo, Pai, dará as respostas, dará o fim. Que a gente não venha, Pai, olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos continuar, Senhor, olhando para Ti, confiando, Pai, que nós estamos em Teus braços seguras, porque o Senhor nos ama. O Senhor, Pai, nos garantiu que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deixou essa palavra, Pai, que é viva e eficaz, e nós podemos também nos alimentar através dela, Senhor. Obrigada também, Pai, porque nós podemos orar uns pelos outros. Obrigado também, Pai, porque nós podemos falar da Tua palavra. Por isso, usa-nos, Senhor. Obrigada, Pai. Esta é a minha oração. Toma cada vida, Pai, neste momento
que está aqui, Pai, ouvindo esse vídeo, participando, Pai, dessa atividade. Toma em tuas mãos. Preenche o vazio que há no coração, Senhor, a necessidade, a angústia, a cura da enfermidade, meu Deus. Se há algum problema familiar, Senhor, se há algum problema financeiro, Pai, que possamos estar, Senhor, buscando em Ti, confiando em Ti, orando ao Senhor e entregando tudo nas Tuas mãos, certo de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Esta é a minha oração e eu te rendo graças em nome de Jesus Cristo. Amém.